Bora para mais uma live. Então, enquanto o pessoal chega aqui, vamos dando o nosso boa noite e aguardando o pessoal chegar para mais um Política e Elas. Um pouquinho atrasadas hoje, mas por problemas técnicos. Geissa chegando por aqui. Bora convidar. Maravilha! Só falta a nossa menina braba, Gonda, que daqui a pouco estará conosco. Geissa, muito boa noite. Boa noite, Sirlene. Boa noite a todas e a todos que estão chegando aí. Vamos aguardar a Camila. Você viu que eu já estou num clima xadrez, festa julina, para as nossas marchinhas. Sim, já Qual está que é a preparada marchinha? a feira Marchinha da rachadinha. da O rachadinha. pessoal deve pensar o que que é isso, mas é político, hein, gente? É político isso, viu? Tá rolando o bafão das rachadinhas aí. Tudo isso vai ser falado hoje na nossa live. Enquanto isso, a gente vai vendo quem está chegando por aqui. Olha, já chegou aqui o Melo, Mike. Muito boa noite. O que tem no Fazendinha? Chegando aqui com a gente, a página O que tem no Fazendinha. Muito bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal e vamos aguardar também Camila Gonda. Camila Gonda que hoje dará o ar de sua presença. Bora, Camilinha. Entra aí, Camila. Tô até falando com ela aqui nos bastidores. Venha, Camila, venha com nós outros. Como que passou o fim de semana, Geissa? Foi um final de semana bom, né? Frio, de muito trabalho Bem, e não foi muito para descansar do jeito que eu queria, mas foi bom, né? Teve, não para mim exatamente, mas para o Brasil, de certa forma, foi bom. Tivemos aí as manifestações, então, a manifestação, uma grande manifestação. sim. Então, eu acho que teve um saldo positivo, apesar do frio. Bem isso. Tivemos manifestação, está rolando pedido de impeachment do governo, então tudo isso a gente vai estar falando aqui durante a live, o nosso Política e Elas. Enquanto a Camila não chega por aqui, vamos começando Ela tá então. ali, ó. Quem sabe ela está com algum problema técnico. Ela chegou? Eu já tô Camila, aqui. diga. Ai, Camila chegou. Ai, que maravilha. Convidei, né? Olha, já estou aqui com o meu link personalizados. Minha caneca maravilhosa. Oi, Camila! Falando em maravilhosa, Camila chegou. Oi, oi, gente. Tudo bom? Sentimos Olá. saudade de você, Eu Camilinha. também senti. Na Também semana senti. passada. É, mas hoje ela está conosco, Camila Gonda. Diga boa noite aí, Camila, pro pessoal. Boa noite, gente. Final de semana muito animado, muito feliz. Feliz por causa, né, que teve muita gente na rua. Isso mostra o quê? Uma força, né? Então, a gente também acordou hoje com novas pesquisas, né, Sirlene? Sim, por isso que eu vim de xadrez. É, isso tudo enche a gente. Isso tudo enche a gente de o quê? Esperança. Então, meu xadrez é o seguinte, meu xadrez é festa julina, tá? E a gente vai fazer a marchinha da rachadinha. Isso aí. O pessoal deve estar rindo, gente, mas isso é político, viu? A gente vai estar falando da rachadinha, então, as acusações e os escândalos que estão, né, ocorrendo aí no governo federal, vamos falar disso. Vamos falar também da manifestação que tivemos finais de semana aí, no final de semana, vamos saber tudo que rolou. A Camila esteve na manifestação, né, Camila? Viu os vídeos da Camila lá, tava toda, né, Camila? Puxando mesmo o trio ali, né? Não É, tivemos carnaval esse ano, mas tivemos o trio da Camila. exatamente. Uma E vez no também ano a vamos gente precisa falar subir no trio, né? isso, e vamos falar também de pedido de impeachment. Tá rolando, pessoal, tá rolando pedido de impeachment no STF, tá rolando pedido de impeachment em sites bem conhecidos aí também que fazem, né? O voto online, que é o Avaz, que eu sempre comento aqui. Então, havia sido cancelado um pedido de impeachment. No dia que estávamos falando de impeachment, eu comentei que não tinha mais o link da Uhum. solicitação ali dos votos, mas está aberto novamente a votação, está aberta a votação. Hoje mesmo estive lá, já estava em quase 400 mil votos, tá? Estavam pedindo no mínimo 1 milhão de votos ali. Então já estava em quase 400 mil. Não sei quando abriu essa votação, vou dar uma olhada,
mas já tem bastante votinhos lá, tá? Então, o pessoal vai chegando por aqui. Muito boa noite. Então, agora que todos estão presentes, Sirlene Araújo, do Diário de Curitiba, Geissa Franco, a nossa cientista política, Camila Gonda, do Política por Mais Elas. É isso mesmo, Camila? É, né? É por mais elas, né? Não errei. Então, é isso mesmo. Eu A tô rindo Camila da que é a cara da Camila. idealizadora aí desse projeto, está à frente desse projeto maravilhoso. Camila, então vamos começar o seguinte, me fala um pouquinho do que é que você abriu lá no teu story do Por Mais Elas, eu estava acompanhando, o que é aquele pedido de inscrição, antes da gente começar o nosso Política e Elas hoje, vamos entender o que é aquilo lá, eu achei importantíssimo e relevante, né, por isso que a gente faz esse programa, para a gente ter cada vez mais voz feminina dentro desse universo político, participação das mulheres na política, eu achei bem interessante isso que você abriu lá uma inscrição. Quero que você explique um pouquinho, que aí quem estiver nos ouvindo também, né, vai poder participar se for do interesse da pessoa, eu espero que sim. Né? Então explica um pouquinho o que é aquela vaguinha lá. Então, Silene, vou fazer meu merchan aqui já. O Por Mais Elas, ele é um projeto que nasceu justamente com o intuito de inserir mulheres na política, não só mulheres que queiram adentrar um cargo político, né, seja vereador ou deputado, mas mulheres que queiram votar em outras mulheres ou que queiram estar em partidos políticos, fazendo política em si. E aquela vaga, Sirlene, é justamente para fazer parte do Por Mais Elas como uma das lideranças. E o que as nossas líderes fazem? As nossas líderes, elas fazem ações que versem justamente incentivar outras mulheres a votarem em mulheres. Então, são ações desde conversar com alguma deputada, com alguma vereadora para fazer projetos em prol de Curitiba, do Paraná, ou seja lá qual for a sua cidade, né? O projeto até hoje ele é paranaense, mas pode ser que ele se expanda daqui a uns anos. E justamente incentivar esse ideal, Sirlene. Então, é para isso que a gente abriu as inscrições. E todo mundo tem que se inscrever, hein? Todas as mulheres É aí, isso aí, gente. inclusive Se tu, hein, inscreva Sirlene? lá, siga a página Por Mais Elas, tá? Sigam a Camilinha também. Sempre tem bastante conteúdo relevante lá na página da Camila. Tá? Então vamos começar com o nosso assunto, que está dando bastante o que falar. Né? Quero saber o que vocês já apuraram desses assuntos, o que vocês trouxeram para nós. Enquanto isso, eu também estou abrindo aqui as notícias dos principais portais de notícias que temos, para a gente estar falando desse escândalo que está rolando aí. Bolsonaro é patriarca das rachadinhas. Eita! Olha só, no Globo é o seguinte, qual que é a chamada do Globo aqui, ó? No Globo tá assim, ó. Ex-cunhada indica em gravações envolvimento direto de Bolsonaro em caso da rachadinha. E aí, pessoal, vamos começar com a Geissa. Geissa, o que você está sabendo desse escândalo aí? O que você ouviu falar e o que você está achando que vai dar? Vai dar pano para manga ou não vai? Então, boa noite aos IAs que estão chegando agora. Em relação ao que está acontecendo das rachadinhas, não é algo recente, né? Ainda quando o Bolsonaro era deputado federal, alguns anos atrás, já havia alguns supostos envolvimentos não relacionados à rachadinha, mas teve o caso da gasolina, né? Que todo deputado federal tem um direito a uma cota por mês para utilizar com gasolina, para alugar carros, etc. E teve um dia que ele abasteceu o carro e foi posto acho que era como se fosse, como é que é? Como que é? Questão de gasolina, tipo ali, 1.000 litros de gasolina num dia. Litros. Isso, eu sou muito ruim nessas metragens. Que 1.000 litros tanquinho, de hein? Que gasolina. cabe gasolina esse tanque, É, viu? então não é algo de agora, né? Mas esse caso agora ele é bem interessante porque foi a própria ex-cunhada dele que denunciou que durante o período em que o ex-cunhado dele, né, eu acho que é no caso o irmão dela, alguma coisa assim, trabalhava com ele se recusou a dar 90% do salário dele para o gabinete do deputado federal, ex-deputado federal Bolsonaro. E aí essa ex-cunhada também alegou que o Flávio Bolsonaro, na época que ela trabalhou para ele, de 2008 a 2018, como deputado estadual, lá no Rio de Janeiro, ela também recebia esses valores e tinha que repassar certos valores. E esse pessoal, eles são
parentes da segunda esposa do Bolsonaro, né? E aí foi bem interessante que ela falou que a ideia era o seguinte: ele distribuía os cargos para os parentes da esposa, e a ideia era assim: olha, vocês não precisam vir aqui trabalhar, só na época de eleição vocês distribuem os santinhos na rua e vocês devolvem 90% do salário. Então, assim, é algo que é muito comum na política brasileira. Mas o mais comum que tem é quando as pessoas de fato trabalham nos gabinetes e dão 30% do salário ou algo assim. Isso é bem comum porque os partidos fazem isso para ter até um tipo de arrecadação. É ilegal, mas é o que os partidos fazem. Mas nesse caso dele, é ainda pior, porque de fato ele não tinha, as pessoas não iam trabalhar. Elas só precisavam trabalhar na época da eleição. Então, eu acho que esse pedido nada é à toa, né? Esse pedido, isso que ela fala agora, junto com as outras questões de corrupção que a gente já comentou na live passada, relacionado à questão das vacinas. O Dominguete, na quinta-feira, também indo lá na CPI, falando da questão do Ministério da Saúde, de envolvimento, também com uma porcentagem em cada vacina de $1, né, de ser usado como propina do Ministério da Saúde. Isso só causa mais conturbação no governo Bolsonaro, porque o prisma do governo Bolsonaro, que é o que a gente falou semana passada, é o combate à corrupção. Então, como que você mantém-se no governo se o seu maior objetivo, a sua maior pauta, você não cumpre? E aí é o que a Camila falou, hoje já saiu uma reportagem, né, uma nova pesquisa mostrando que a rejeição dele já chega a quase 63%. E aí estamos nesse cenário. Gente, ó, 26 minutos, notícia quentinha que saiu aqui no portal do UOL, tá? Então, ó, Bolsonaro prorroga auxílio emergencial por mais 3 meses, tá? Vocês acham o quê dessa aprovação hoje, depois desse escândalo? É o que isso, hein, Camila? Já é a cortina de fumaça, não? Para esconder, para abafar o escândalo da rachadinha e tentar diminuir um pouco dessa, digamos assim, dessa rejeição que vem crescendo com relação ao presidente? Mas é lógico, Sirlene, e na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, uma cortina de fumaça muito inteligente. A gente já vinha pedindo essa prorrogação do auxílio emergencial há muito tempo. A gente sabe que tem pessoas passando fome. Sempre friso aqui esse número: 19 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. Então, é lógico que é necessário que se expanda o auxílio emergencial. É uma cortina de fumaça, mas muito inteligente, Sirlene Geisa. É muito inteligente, porque eu tô acostumada com aquelas cortinas de fumaça que, sei lá, ele agride alguém, né, Geisa? Ou ele briga com uma pessoa. Eu tô acostumada com esse tipo, sabe, Sirlene, de cortina de fumaça. Aquele cortina de fumaça de hoje é uma cortina que o quê? Beneficia as pessoas, né? Ou pelo menos penso assim. Mas não deixa de ser uma cortina de fumaça, né? A gente tem aí vários escândalos e eles estão se repetindo. Hoje, no Jornal Nacional, por exemplo, está todo mundo esperando para ouvir o que nosso querido William Bonner vai falar sobre essa questão da rachadinha. E todo mundo está esperando para ouvir isso. Então, se ele conseguir emplacar que o auxílio emergencial foi prorrogado por mais 3 meses, no meio de uma notícia dessa, isso é importantíssimo para o governo. E a gente que se engana em achar que não é, né? Porque para o povo, para o telespectador, para a pessoa que está assistindo e tem esse primeiro contato com o jornal, vai falar: olha só que governo bom, né? Prorrogou. Mas por trás, logicamente, tem muitas coisas, né? Isso que a Geisa fala é muito interessante. A pessoa se elege, gente, com a pauta anticorrupção. E o governo da pessoa explode, né? Esses quesitos corruptos, esses esquemas. Então é realmente muito contraditório e é por isso que essa taxa, né, de rejeição dele sobe a cada dia. Mas ainda tá pouco, né? 63%. Vamos trabalhar para ficar mais rejeitado, né, Sirlene? Se depender de mim, Isso mesmo. estarei trabalhando. E a petição está rolando, tá? A votação está rolando lá. E daí? Impeachment de Bolsonaro jaz no site do Avaz, tá? Então, avaaz.org. Então, está rolando essa votação, esse pedido de impeachment lá, tá? Então, vamos ver o que a Geisa tem para falar com relação a essa cortina de fumaça aí. Fala, Geisa. Então, é só um outro ponto que a Camila bem falou, dessa questão do auxílio emergencial, de ser prorrogado durante 3 meses. Isso
né, ser algo positivo num momento tão ruim para o governo. E também está sendo tramitado agora no Congresso a mudança na legislação do imposto de renda. Então, a ideia inicial do presidente é que até a faixa de quem ganha R$ 3.000, as pessoas não pagassem, né, aquele valor de imposto de renda todo ano. E aí agora estão negociando, tiveram que baixar para R$ 2.500. E na minha percepção, escutando um pouco, né, alguns economistas, é uma forma também do governo tentar pegar essa camada, né, dessa classe média que já está ficando insatisfeita com todas as atitudes tomadas pelo governo. Então aí a gente está vendo mais essa questão do imposto de renda, que também prejudica, de certa forma, os empresários, né? Porque aumenta lá a alíquota para o pagamento dos empresários no valor lá que eles têm que pagar todo ano. E aí tem a discussão sobre taxação de grandes fortunas. Então, assim, você pensar em tudo que o governo Bolsonaro fala, sempre falou até agora, sobre liberalismo e tal, chega até a ser um contrassenso esse projeto, de certa forma. Mas me parece que é muito nesse sentido de tentar conseguir de novo esse eleitorado que ele vem perdendo, principalmente a classe média. Bem isso mesmo, Geissa. Ó, pessoal, vocês estão vendo subir aí uns coraçõezinhos laranja? Isso aí é o seguinte, a gente tem aqui embaixo a tagzinha ali, ó, apoie o jornalismo independente, apoie o Diário de Curitiba e apoie o Política e Elas, tá? Então você pode fazer uma doação durante a live, né, para poder manter esse jornalismo independente. O que que paga esse jornal? O que que faz com que a gente continue aqui fazendo jornalismo para vocês? São essas doações, tá? Então a gente não tem nenhuma ajuda governamental, nenhum apoio partidário, nenhum apoio político, justamente para quê? Não tem, né, rabo preso com ninguém, vamos usar o popular, né? Não estamos presos a ninguém, aqui a gente pode falar de direita, de esquerda, de quem for, tá? Então tá fazendo, né, coisinhas erradas lá, a gente vai estar comentando aqui na live, não tem para onde fugir. Seja centro, direita, esquerda, né, o que estiver rolando, a gente vai estar comentando, tá? Então faça como o Ricardo, tá? Compre um selo e você vai poder colocar os seus comentários em destaque e o seu coraçãozinho também. O Ricardo está falando assim, ó, os corações que estão enviando aqui nas curtidas são laranja em homenagem a quem? Ah, eu não aguento, Ricardo, eu não aguento você. O Ricardo é um sarro, né, gente? Meu Deus do céu, quem será que ele está homenageando, hein, com essa corzinha laranja aí? Não sei. Você sabe, Camila? Você que estava nas manifestações, me conta como que foi essa manifestação, Camila? Ai, Sirlene, primeira coisa que tem que falar, eu sou uma hipócrita, né? Porque eu meti pau na manifestação na primeira vez, aí eu fiquei revoltada com o governo, aí eu vi uma galera, uns amigos meus, tudo se expondo. Eu falei, cara, é uma puta de uma sacanagem eu ficar em casa enquanto a galera tá se expondo, aí eu fui lá. E eu fui, lógico, com todas as proteções possíveis, e tava muito organizado, sabe, Sirlene? Em nenhum momento a gente ficou aglomerado, assim, tipo, perto de muitas pessoas. Todo mundo que estava lá estava com proteção, com máscara. Eu até ri uma hora que teve um cara que passou por mim com aqueles borrifador, sabe, de álcool gel. Aí ele andava assim, aí ele borrifava antes dele passar pelas pessoas. Eu achei o máximo, estilo a minha mãe. A minha mãe é assim, gente. Eu achei o máximo. Mas então tava bem organizado. E lógico, né? A gente sabe, eu sou completamente contra aglomeração, mas a gente sabe que chega um momento que as pessoas não aguentam mais, e foi bem nesse sentido que a gente viu as manifestações de sábado, sabe, Sirlene? Tanto aqui quanto em São Paulo. Tipo, pessoas, assim, saturadas do que tá acontecendo, gente que perdeu o pai, que perdeu mãe, que perdeu o irmão, e realmente não sabe mais o que fazer, sabe? E assim, enquanto a gente tá aqui, a galera tá morrendo, né, gente? A gente tá em quanto? 522 mil pessoas, né? E somando. Isso é um absurdo, né? Então, realmente, ó, manifestantes de várias cidades do país foram às ruas, né? Os protestos foram marcados após a revelação do caso Covaxin e acontecem na mesma semana em que foi protocolado o super pedido de impeachment, né? Então, parece que foi protocolado mesmo o pedido, Geisa. O que que você está sabendo com relação a isso? Sim, né? Como a gente já falou algumas vezes aqui, esse acho que é o 25º pedido de impeachment. Só que esse ele é diferente porque ele é um super, como você estava falando, um super pedido de impeachment. Hoje recebi a notícia que até o Partido Novo se posicionou a favor desse pedido de impeachment, o que é algo, né? O próprio Amoedo foi hoje, o ex-presidente do Partido Novo, foi falar na mídia que é a favor do impeachment devido a todos
todas as atrocidades feitas pelo governo federal em relação à pandemia. Também esse pedido ele vem não só devido à pandemia, mas porque o governo federal supostamente está envolvido diretamente com a Polícia Federal, né, nas investigações da PF, que é algo que foi debatido, eu acho, muito ano passado, desse envolvimento, como que o presidente se envolve diretamente com a Polícia Federal, e também porque o presidente, ano passado, esteve em manifestações contra o fechamento do Congresso e do STF, o que é, no mínimo, uma atitude impensada por um presidente da República que é, né, em tese, está no país democrático, que aceita os três poderes. Então, a gente viu que 45 entidades se posicionaram a favor do impeachment. Então, a gente tem desde o PDT, a gente tem o PT, a gente tem também movimentos indígenas, movimentos dos advogados, dos juristas e outras. Até o MST também colocou o nomezinho lá nesse pedido. É super importante, só que ainda vejo que falta alguns passos para que esse impeachment de fato aconteça. Como a Camila falou, existe muitas pessoas indo para a rua, mas ainda não é um número suficiente. Ainda, na época da Dilma, por exemplo, a taxa de aprovação dela era só 9%. Ainda o governo Bolsonaro ele tem uma taxa maior de aprovação como bom ou regular ou bom, né, o governo, que está lá em 20 e poucos por cento, prejudica, né, esse pedido de impeachment ser levado a sério. Também, como a gente já falou, tem o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, que não mostra-se muito favorável à abertura de um pedido de impeachment. Também a gente tem essa questão. Eu acho que seria mais nesses pontos, né? Que é a questão de não ter ainda pessoas suficientes, do Arthur Lira. Também a questão do Ministério da Saúde. Lá da CPI ainda não existem provas concretas do envolvimento do presidente nos casos, que falta. Então, se a gente conseguisse, né, daqui a uns dias ou por agora, essas provas de fato, talvez isso chamasse mais um clamor para que conseguíssemos isso, né? E a gente também está chegando à eleição, a gente falta um ano e pouquinho para as próximas eleições, o que também não ajuda muito nesse processo de impeachment. E eu acho que seria isso, assim, mas claro, muito importante e mais importante partidos que até então apoiavam o presidente estão se posicionando contra isso, né? Já Olha, já eu Elis, leio para você, Geissa, a pergunta do Ricardo. Deixa só antes eu fazer um comentário aqui. Ciro Gomes Gaúcho, a página Ciro Gomes Gaúcho está conosco. Bem-vindo, menino, bem-vindo aqui conosco. Toda segunda a gente está aqui fazendo essa live política e elas comentando sobre política, sobre a importância da participação da mulher na política, né, e falando aí dos fatos, dos acontecimentos por um viés, né, e um olhar mais feminino. Então eu trago aqui a cientista política Geissa Franco e também a ativista Camila Gonda, né, que também é a criadora da página Por Mais Elas na política, tá? Então, venha conosco toda segunda participar e vocês que estão chegando também, tá? Agora eu vou ler aqui, Geissa, para dar continuidade, o que o Ricardo está te perguntando. Você podia explicar o rito a ser seguido na investigação da prevaricação do Bolsonaro? A Câmara precisa aprovar já? Como funciona? Então, explica um pouquinho mais sobre essa questão aí do crime de prevaricação. então, na verdade, esse crime, a primeira pessoa que colocou lá dentro do processo do impeachment foi o vice-presidente da CPI, né, que é da rede. Então, ele colocou lá dentro do processo para ser investigado também, isso para dar mais, como que eu posso dizer, mais sustentação no processo de impeachment. Prevaricação seria para o mundo jurídico quando um agente público ele não faz, ele sabe de algo errado que está acontecendo, mas ele prefere se omitir aquilo, que é o que acontece. Então lá, como a gente falou, acho que a live passada no direito administrativo, você não sofre processos administrativos ou mesmo penais, alguma coisa assim, só pelo que você não faz. Só pelo que você faz, mas pelo também o que você não faz. Aí, no caso, eles teriam que se investigar lá dentro do processo do impeachment
para ver de fato se tem isso, e caso seja dentro desse processo seja aceito e eles considerem mesmo que foi feito a prevaricação, aí entra no impeachment, naquele processo lá de passar primeiro na Câmara, tem que ter aprovação de 3/5, aí caso tenha aprovação ir para o Senado, nesse período aí o presidente perde os seus poderes, né, durante até 6 meses, e aí vai para o Senado, e se o Senado votar a favor, a pessoa perde o cargo, mas aí vai estar dentro do processo mesmo. Sim, e além dessas pessoas que você comentou aí, que, né, que foram fazer o pedido, o ex-candidato, né, que agora é ex-candidato, né, foi candidato na última eleição, que foi o Haddad, e também o Rui Falcão, que é deputado, né, eles pedem ao STF que faça de novo a análise, né, do pedido de impeachment que eles entregaram já em 2020, tá? Então, os dois também estão fazendo esse pedido do impeachment do Bolsonaro, e quem está debatendo também se apresentará esse pedido contra o Bolsonaro é a própria OAB, que é a Ordem dos Advogados, né? Então foram convocados uma reunião, deixa eu ver só se foi para hoje. Ó, OAB convoca reunião extraordinária para discutir impeachment do Bolsonaro. Ainda não tenho a data aqui para quando será essa reunião, mas já foi feita essa convocação. Não sei se já rolou, se está rolando, né? No decorrer a gente vai comentando, quem sabe na próxima segunda a gente já tem o desenrolar se a OAB vai ou não, ou se já apresentou esse pedido de impeachment também. Então, a OAB também está de olhos voltados aí para essas questões do governo, para esses escândalos que estão surgindo, né? E a gente tem que acompanhar também, a gente tem que ficar de olho, porque muita coisa vai acontecer. O que mais me surpreende, agora eu vou abrir para a Camila falar um pouquinho, né, Camila? É essa questão aí que está rolando, que agora está vindo a denúncia de dentro da própria família, né? A ex-cunhada, cunhada de Bolsonaro, Andréia, uma coisa assim, deixa eu achar aqui. Já acha esse escândalo da rachadinha. Ex-cunhada, né? Indica em gravações envolvimento direto de Bolsonaro em caso da rachadinha. Tá? O que que você me diz, Camila? O que que você tem para falar dessa situação? Lembrando que a gente já teve, né, esse escândalo lá no comecinho, quando assumiu aquela questão da que até apelidaram a Michele de Micheque, estou errada, né? Que houve uns envolvimentos aí, né? Tá rolando um escândalo aí nessa família. O que que você tem para me dizer, Camila, sobre esse esquema da rachadinha aí? Sim, eu acho brilhante o apontamento que a Geissa deu no começo, quando ela se referiu à rachadinha, justamente porque é um caso antigo, né? E você pense, né, Silene, é algo que se passou lá enquanto ele era deputado, é algo que vem à tona agora, e a gente tem que lembrar quantos anos esse homem não ficou no poder. Ainda está, mas que eu digo, né, quando a gente fala sobre essa política tradicionalista que puxa seus filhos e que puxa os seus netos, a gente fala justamente de uma política que é a impressão da política Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro se elegeu, tá aí há não sei quantos anos dentro da política. Aí depois trouxe os seus filhos. A gente tem que lembrar que um filho é vereador, um filho é deputado, um filho é senador. É isso, né, Geissa? Isso. Né? Um é vereador, um é Um é deputado e vereador, senador. deputado, senador, isso aí. Olha só, eles estão em todos, ou seja, a família Bolsonaro está em todos os poderes do nosso Brasil. E é muito complicado quando a gente pensa isso, né? Porque justamente esses escândalos de rachadinha é muito horrível falar isso, eles são comuns dentro da perspectiva Brasil, dentro da nossa política, e muita gente se deixa, enfim, estar em um esquema desses de rachadinha, justamente porque eles pegam pessoas que ou precisam de dinheiro, ou precisam de emprego, ou pessoas que, né, são mais humildes, o que realmente é extremamente feio. Mas esses esquemas, eles acontecem e, principalmente, né, a gente vê que tudo o que essa direita que apoia o Bolsonaro é contra, quando a gente vai analisar, é a personificação do Bolsonaro. Então é muito curioso. Você percebe que a direita é totalmente contra essa questão de tradicionalismo, de política de pai para filho, de não sei o que, essa galera que votou no Bolsonaro, né? Aí você vê, é justamente essa política que Bolsonaro traz. São totalmente contra a rachadinha, contra o esquema de corrupção. Agora a gente teve hoje a ex-cunhada do Bolsonaro trazendo um escândalo de rachadinha aí à tona. Então é realmente muito complicado. Eu, se tivesse votado no Bolsonaro, agora, me colocando como uma possível eleitora, jamais votaria nele, mas eu penso assim, se eu tivesse votado em 2018, eu estaria muito confusa, Sirlene.
né? No que acreditar hoje. E talvez eu estaria até mesmo desacreditada da política, porque se a própria pessoa que me disse que era para eu votar nela, porque ia acabar com isso, está fazendo isso, em quem eu posso acreditar na política? Acabou. Eu tô vendo agora uns comentários assim no Facebook, é que todos são iguais, a gente não pode acreditar em ninguém. Cara, isso é muito perigoso, né? O quanto isso também está afastando as pessoas da política. E daí, de novo, né, Silene, vai voltar aquele discurso de que nenhum político presta. E a gente sabe onde é que isso termina, né? Termina no voto nulo, termina no voto em branco, né? E a gente sabe também que isso é complicado, né? A gente não pode se isentar, a gente não pode ficar desacreditado, né? Infelizmente, isso é muito ruim para a imagem do Brasil. A gente vem já de algum tempo, né, com esses escândalos na política, o que enfraquece demais a nossa economia, né? Os investidores, né, os outros países não têm mais crédito, né, não tem mais confiança no Brasil e isso é bem complicado. A gente vem vivendo aí altas, né, de luz, de água, inflação, né? Então todo mundo está sentindo isso na pele. Né? A gente fica feliz, claro, com a prorrogação do auxílio emergencial. A gente sabe tem famílias que dependem muito desse auxílio, dessa ajuda, né, para colocar mesmo comida na mesa, e é um auxílio assim mínimo, né, é ínfimo diante do custo de vida que a gente tem hoje. É nada, né, para um pai de família, para uma família, se for realmente depender só dessa renda, não dá. Né? Então a gente sabe que as medidas, né, que os empregos estão voltando, retomando aos poucos, os trabalhos também, as pessoas estão podendo sair às ruas com todos os cuidados e precauções, mas a economia ainda anda a passos lentos e faz falta sim, né, esse auxílio emergencial. Porém, a aprovação dele nesse momento, a pessoa no mínimo, né, tem que colocar a orelhinha em pé e falar, meu Deus, por que agora? Né? Justamente quando sai esse escândalo, não só esse dos áudios, né, o escândalo dos áudios aí da rachadinha, como também o escândalo da Covaxin, né, que é esses protestos que estão gerando agora, que é a nossa vida vale $1, né, que seria o que seria o que ele ganharia, digamos assim, o que beneficiaria nessa negociação da Covaxin seria $1 por vacina, seria o lucro que eles tirariam por fora. Né? Então, é isso que estão questionando. A nossa vida vale $1, né? E quantas vidas foram perdidas, né? Sabendo a falta que a vacina fez no país. O que você tem para me dizer sobre isso, Geice? Sobre esse escândalo agora da vacina e esses protestos aí, minha vida vale $1. Ô, Sirlene, eu acho que esse de $1 é da AstraZeneca. Da Covaxin, aquele O dos da irmãos. Covaxin é outro. É que são tantos que a gente se... Não, já tô até me perdendo, menina. É tanto escândalo, é um escândalo daqui, um escândalo dali. Me atualizem que, ó, se eu tô assim, gente, imagina a pessoa que é. Eu me considero leiga em política, eu falo isso desde que começamos o Política e Elas, né? Porque eu sou jornalista, né? Então eu entendo que, né? Vejo aqui na mídia o que está rolando, o que está saindo, apuro, faço uma mediação entre o debate, aqui entra a conversa das meninas. Debate não, porque a gente não conseguiu ninguém de direita para vir debater, né? Com a posição das meninas, que já ficou bem clara que é uma posição de esquerda, e esse convite está aberto até hoje. Mulheres políticas de direita venham participar do Política e Elas, né? Então, eu fico ali mediando, entre aspas, os assuntos, né, e apresentando esse programa aqui. Mas entendo minimamente de política, né? Então, sou praticamente leiga, estou aprendendo com vocês aqui. Mas entendo um pouquinho, estou sempre me informando e estou buscando a informação. E a gente erra, claro. Agora, imagine quem não tem, digamos assim, fundamentação básica nenhuma, né? Introdução política nenhuma, né? A introdução que a gente fala que é o básico do básico. Né? Como que fica no meio de todo esse tiroteio e bombardeio de notícias, né? Principalmente agora com relação a esses escândalos da vacina. Então, a do $1 era da AstraZeneca, é isso mesmo, Geice? Isso, do Domingues. Não, é que são cada 3, 4 dias surge uma nova e novos esquemas, então você acha que não é nem a questão da pessoa saber ou não de política, é que é muita coisa para se manter informado, porque a gente estava falando semana passada. Eu ainda falei com. Não, a Camila não estava aqui para ver eu cometer a gafe de perguntar se era Covaxin. Camila, você não viu isso, né, Camila? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não assisto e não ouço noticiário, eu leio apenas. Né? Eu falei, gente, como que pronuncia isso aí? Porque eu não sei nem de onde veio, né? Falei assim, imagina que seja Covaxin. Não, tô quase uma índia ali falando Covaxin, mas enfim. Geissa me corrigiu das minhas gafes que eu cometo aqui
E estamos aqui hoje cometendo outra gafe, porque o escândalo do $1 é o quê? Na AstraZeneca e não na Covaxin. Mas a Geice está esclarecendo para nós sabiamente, né, Geice? Então me conte aí esse escândalo da AstraZeneca agora. Então, sexta-feira o Diogo e o Ricardo eles falaram sobre a questão da AstraZeneca e foi bem legal assim, a discussão que eles tiveram. E a questão é a seguinte: é um caso, na minha perspectiva, um pouco bizarro, porque existe um cara que ele é policial militar em Minas Gerais, que se chama Dominguete. E ele, teoricamente, trabalha nessa empresa que é como se fosse uma intermediária da vacina AstraZeneca com os países. Que seria o nome da empresa, eu coloquei aqui, Davat Medical Supply, é o nome da empresa. E aí ele estava negociando lá com o Ministério da Saúde 400 milhões de doses dessa vacina, da AstraZeneca. E aí, durante as negociações, o diretor lá do Ministério da Saúde falou que, para eles fecharem o contrato, em cada dose de vacina deveria ser anexado $1 a mais. Então, a vacina sairia a 3,50 de dólares, que hoje acho que são uns 17,50 por aí, alguma coisa assim. Teria que ter mais $1 a mais. Isso foi num dia, em fevereiro, que eles estavam numa noite lá num shopping bem famoso em Brasília. E aí ele supostamente disse para o diretor lá do Ministério da Saúde que não ia rolar e tal, que não tinha como fazer a nota fiscal com $1 a mais. E o cara falou para ele voltar no Ministério da Saúde, acho que uns dias depois, para eles conversarem novamente. E aí ele voltou uns dias depois e o que aconteceu é que ele resolveu não aceitar a proposta e não tinha como. O que é estranho nesse caso? A AstraZeneca, que é a vacina lá, o lugar que faz a vacina, eles disseram que não tem uma intermediária que faz as negociações. Que essa suposta empresa que faria intermediação não faz intermediação de vacina. E aí descobriu-se que também essa intermediadora teve casos lá no Canadá de tentar vender vacinas para as comunidades indígenas, tentando passar o calote. E aí foi se pensando assim, tá, mas esse cara aí que foi também na CPI, ele ia negociar 400 milhões de vacinas? Era muita coisa, porque aí perguntaram para ele, tá, mas qual que é a média lá, eu lembro, até assistir essa hora no CPI, de produtos farmacêuticos que você negocia, ele, 1.000 e poucos produtos, cada negociação. E aí, aí o pessoal, mas você não achou, né, 400 milhões de vacina para quem negocia um pouco assim, é muita coisa. E aí essa a empresa lá da vacina mesmo disse que, quer dizer, essa empresa intermediária disse que ele era um funcionário autônomo da empresa. Então, assim, e aí também tem outra coisa estranha nessa história, que é ele foi impulsionado pelo repórter da Folha, um jornalista da Folha, e pelo superior dele, dessa empresa, a delatar o que estava acontecendo. Assim, o que me parece é que, de fato, eu acredito assim que ele foi mesmo negociar com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde estava tentando passar o pé neles, mas essa empresa ia passar o pé no Ministério da Saúde. Então, me parece assim, que era um tomar lá da cá, cada um, imagina, gente, se a gente tivesse negociado e tivesse saído, perder 4. Então, Cortou seria teu mais áudio no nisso. finalzinho agora, gente. Isso, voltou. Desculpa, eu vi que acho que era porque tá acabando a bateria. Mas então seria isso. E aí teve uma outra coisa na CPI no dia que ele foi dar os esclarecimentos, que ele vazou um áudio do deputado federal que tinha falado para o Bolsonaro lá aquela questão da semana passada, também que da prevaricação e tal, falando que esse deputado federal estava negociando vacinas. E aí descobriu-se, durante a delação, lá na CPI, que era um áudio de novembro do ano passado sobre negociação de outro tipo de produto farmacêutico, porque esse deputado federal também está envolvido na indústria farmacêutica. Então, gente, é assim. Aí queriam tirar o cara, esse Dominguete lá da CPI preso, porque ele estava
mentindo durante, né, a sua fala. Então, assim, foi muitas coisas estranhas e bizarras. E aí a gente não sabe muito bem o que pensar sobre isso, né? É o seguinte, a gente fica abismado, né? Fica e não fica, porque, como você falou, é toda hora uma notícia, a gente está até ficando calejado, né? A gente não pode naturalizar esse tipo de notícia, mas é isso que vem acontecendo. É tanta coisa que as pessoas estão naturalizando. Ah, é só mais uma falácia aqui, é só mais um falatório ali. Não é, gente. Tem que estar de olho mesmo, porque realmente 420 milhões de doses, já pensou a $1? São 420 milhões de dólares, é muito dinheiro. É muita coisa, né? Então a gente pensa assim, mas tem que fazer o cálculo e tem que analisar, né, a fundo, né, o quanto é sujo, né? A gente precisando da vacina e essas negociações acontecendo, né, pelas nossas costas, a que preço, né? A preço de muitas vidas que a gente está vendo aí, né? Então esse Você, é o preço da barbárie, né? Fala, você Geis. imagina se tivesse sido comprado essas vacinas e eles passassem né? Passa como que é, nem sei qual que é essa expressão, mas não trouxesse essas vacinas, que é pelo jeito que não ia acontecer, como que a gente ia ficar? O Pois é. Ministério da Saúde do país negociando de forma errônea uma vacina. Assim que a gente pensa, pensa ministério. Quem trabalha em ministério são pessoas muito inteligentes, Sérias, né? Pessoas muito que não vão ser passadas a dignas. perna por uma empresa intermediária, né? Mas não está Então. acontecendo. Pois é. Aí está dizendo assim, ó, não é hora de tirar presidente, diz Marco Aurélio sobre áudio de rachadinha. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, disse que o Brasil precisa marchar com segurança e que não é hora de se pensar em tirar o presidente. A afirmação foi feita após questionamento da reportagem sobre os áudios publicados pelo UOL, que indicam o possível envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro sem partido no escândalo das chamadas rachadinhas, tá? Está na hora de tirar o pé do acelerador e esperarmos. É preciso adotarmos temperança e reconhecermos que ele, Bolsonaro, tem um mandato para cumprir de 4 anos. Segundo o ministro, é necessário que se apure caso tenha havido algum desvio de comportamento. Ele, no entanto, afirmou que o presidente não pode ser denunciado por fato estranho ao atual mandato, o que torna suspenso qualquer procedimento de prescrição contra Bolsonaro. Evidentemente, se houver qualquer desvio de comportamento, é preciso que se apure, mas o presidente só poderá responder depois que deixar a cadeira presidencial, explicou. Olha o Ricardo ali, ó. Até cansei de ler. Olha o Ricardo ali, Diga, Camila. O ainda que é que o bem que ele Ricardo está está dizendo aí? aposentado. Ah, que? Ainda bem que ele está aposentado. Aposentando, né? Aposentando. Poxa vida, hein? Que dizer disso, hein, Camila? O que você tem para dizer desse ministro aí do STF, hein? O Grande baba-ovo Marco aí. O Aurélio, né? baba-ovo. Não vamos estar tendo a primeira vez que Marco Aurélio me fala um negócio desse, né? A gente já tá, de novo, a gente já tá acostumado, né? Quando você fala, a gente até já espera o que vai vir por aí. Mas, são tantas coisas, sabe, Silene? Isso que ele fala realmente, né? O presidente, ele não pode responder por fato que seja adverso do seu mandato. Então, esse caso da rachadinha, ele vai ficar, entre aspas, suspenso nesse momento, né? Por uma questão de trâmite jurídico mesmo. Mas é muito curioso, né, quando a gente vê uma fala, a fala que antecede essa parte jurídica que o Marco Aurélio aponta, que é justamente, vamos tirar o pé do acelerador, nós não precisamos de um impeachment agora, algo desse tipo que você leu. E isso me assusta muito, sabe, Silene? Porque, olha, assim, a gente, no governo 2016, lá da Dilma, a gente precisou de uma pedalada fiscal para que todo mundo fosse às ruas e resolvesse tirar a nossa presidenta. Agora a gente tem muito crime, a gente tem muita irresponsabilidade, a gente tem muita coisa nas costas do governo Bolsonaro e ninguém que, né, e ainda igual a agência falou, ainda nem tanta gente assim nas ruas, ainda é um governo que não quer abrir, né, presidente da Câmara que não vai abrir o pedido de impeachment, e o Marco Aurélio falando que não é momento para impeachment. Eu não sei, sabe, Silene, um governo que mata mais de 522 mil vidas, não ser um governo que merece um impeachment, para mim eu não sei que governo merece,
sabe? Eu só tenho a certeza que o governo da Dilma de 2016 não merecia, né? Se for nessa medida. Então, é realmente muito complicado. Eu gosto sempre de fazer esse parâmetro do que a gente tinha quando Dilma Rousseff foi impeachmentada para o que a gente tem hoje. E é realmente muito assustador, porque a gente basicamente não tinha nada em vista do que a gente tem hoje. Então, quem é que tá, né? Quem é que botou o pé no acelerador aí, né, Sirlene? Não sei, não. Eita, quem será, né? Curioso. Está entrando aqui conosco a Siltra Murras, acho que é isso, Mujas. Maria, TTB, Lorenzo, Amanda Lesca, Ponciano, Guti, Júlia Jorge, Lídia, Gui Klenk, Rastic. É isso aí, pessoal. Vai chegando aqui com a gente, já estamos indo para o finalzinho da nossa live. Deixa eu fazer uma breve pausa para falar, pessoal, aqui ó, da Link Personalizados, tá? Quem são eles? A Link Personalizados é um pessoal que fabrica brindes, tá? Então, canecas personalizadas, camisetas, balinhas personalizadas para sua empresa. Então, você que quer valorizar a sua empresa, a sua marca, procure o pessoal da Link Personalizados, tá? Eles nos presentearam com a nossa caneca maravilhosa aqui do Política e Elas, também dos Meninos Entre Fatos. Para quem não sabe, a agência comentou agora há pouco da live do Diogo Tavares e do Ricardo Alcântara. Os meninos, toda sexta, tem a live deles a partir das 20 horas, também aqui no Diário de Curitiba. Eles comentam os fatos da semana, tá? O programa se chama Entre Fatos e vai ao ar toda sexta aqui no Instagram do Diário de Curitiba. Então acompanhem lá também o Ricardo Alcântara e o Diogo Tavares, que vocês também vão estar por dentro de todos os assuntos e o que está rolando aí no universo político. Sempre eles trazem convidados muito especiais também. Então segue lá, tá? É o @l.incpersonalizados, para você que quer aí adquirir uma caneca maravilhosa, personalizada com a sua marca, ou presentear quem você ama, tá bom? Então fazendo um merchanzinho aqui da Link Personalizados e, claro, aproveitando esse brinde maravilhoso, tá, pessoal? Então segue a link lá. Bom, a nossa segunda-feira foi abarrotada de escândalo. Estamos por aqui pela hora da morte. Olha, chega, eu tô vermelha, meninas. Meu Deus, o que está acontecendo nesse país? A gente fica bem zonzinha, mas é isso mesmo. Então vamos para um momento mais relax da nossa live, né, meninas? A não ser que a Geissa queira concluir mais alguma coisa. Erga a mão aí, Geissa. Tem mais alguma coisa que não foi falado? Não, eu acho que foi tudo bem explicado. Eu acho que só da rachadinha faltou um pouco a gente dizer que teve envolvimento, mais uma vez, de um militar, né? Que pelo que eu entendi lá, o tal de Guilherme Hudson, que era responsável em distribuir dinheiro lá para as pessoas que trabalhavam com o deputado estadual, filho do Bolsonaro, e também com o deputado, quando o Bolsonaro era deputado federal, de cargo militar, né? Então, mais uma vez, é tirar essa ideia de que militares não podem ser corruptos também, né? A corrupção está nos indivíduos, não nos É, esquecemos disso. e não nas áreas em É específicas, né? só isso, Então, em mas acho todo que lugar, né? Inclusive na saúde a gente tem encontrado também, né? Agora, nesse momento que a gente vem falando aí de pandemia, está tendo muita corrupção. Diga, Camila. Silene, só falar uma coisinha antes da gente ir para o momento cultural, sobre essa questão do auxílio emergencial. A gente, quando o governo acerta, a gente fala, quando ele erra, a gente fala, mas eu acho que nesse quesito do auxílio tem dois momentos que a gente precisa falar. O primeiro é que hoje foi prorrogado o auxílio mais 3 meses, o que é realmente muito bom. Não adiantou nada eu pausar, né? Tossi no meio da live, mas vai lá. Mas o segundo ponto que eu gostaria de dizer é que se dependesse do Jair Messias Bolsonaro para o auxílio não seria de R$ 600, e sim de 200, que foi o que o governo queria na época. Então, se a gente está podendo ter esse auxílio de R$ 600 hoje, é porque os partidos, sobretudo partidos de esquerda, se uniram e aumentaram esse auxílio emergencial. Então, eu acho importante a gente falar isso também, Sirlene, para pegar um contraponto do que o governo queria que fosse esse auxílio para o que ele é e por que ele é esse valor hoje. Bacana, bacana a conclusão de vocês, meninas. Muito bom mesmo. Mas vamos respirar fundo, que a semana está só começando, né? Só segunda, gelada, ainda fria, né? E tudo isso acontecendo. Imagina até segunda que vem, né? Daqui a pouco nós vamos ter que aumentar para 2 horas essa live, porque não dá tempo de falar. Até tanta coisa acontecendo que não dá tempo. A gente se perde nos assuntos aqui. Mas vamos lá, Geice, o que você trouxe aí de
dica cultural, que é aquele momento assim de você aprender política de uma maneira mais relax, tá? Então é lendo um livro, assistindo um filme, ouvindo uma boa música, assistindo uma série. Então as meninas sempre trazem dicas políticas aqui para vocês. Geissa, vamos à sua dica. Então, eu fiquei pensando o que que eu ia trazer, aí analisando toda essa questão do que está acontecendo no Brasil e como o governo federal não consegue cooperar, né, com os parlamentares, não consegue encontrar soluções políticas públicas para combater a pandemia. E eu lembrei de um livro que eu li que se chama 18 Dias, quando Lula e FHC se uniram para conquistar o apoio de Bush. Então, lá em 2002, quando já sabia que o Lula seria eleito, né, quando ele já estava lá no segundo turno, o FHC, que era até então, né, inimigo político do Lula, se uniu ao Lula para que eles conseguissem negociar com os Estados Unidos a questão da política externa, porque havia um temor internacional de que o Lula entraria como presidente, transformaria o Brasil num comunismo e outras coisas. E aí é bem interessante porque tem vários relatos do alto escalão do PT da época que participou das negociações para que houvesse um alinhamento da política externa norte-americana com a política externa brasileira durante o governo Lula. E o Bush, no dia que o Lula foi eleito, algumas horas depois, ele ligou para o Lula, demonstrando que, de fato, as negociações feitas entre o governo FHC e o Lula tinham dado certo e que haveria um alinhamento entre os dois países. Eu acho que esse livro ele é muito importante porque ele mostra como a política ela é feita de negociações, ela é feita de posições ideológicas diferentes, mas que é possível entrar em consenso, principalmente em momentos críticos. Isso é algo que hoje a gente não consegue mais ver. Eu acho que a política ela está tão polarizada, ela está tão feita de extremos que a gente não consegue mais visualizar coisas que eram tão comuns para a vida política do país. Então, eu acho que é um livro para as pessoas lembrarem do que é feita a política. Então, eu deixo essa recomendação. É um livro bem gostoso de ler. Ele é escrito por um jornalista. Eu não lembro agora o nome dele, mas depois eu posso escrever. E recomendo e vale muito a pena. Bacana, boa dica, Geissa Franco. Então, amantes da leitura, peguem essa diquinha aí. Você tens alguma cosita para nós, Camila Gonda? Tenho. A minha dica eu ia dar na semana passada, que eu não vim daí, por problemas de internet. Na semana passada, no dia 28, o nosso programa caiu na segunda-feira, consequentemente no dia 28, que era o dia do orgulho LGBTQIA+. E eu preparei para indicar para vocês um podcast de uns amigos meus, que se chama Podcast Viveração. E esse podcast fala sobre saúde sexual, sobretudo dos homens gays. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, é muito difícil a gente adentrar nesse universo de sexualidade, de doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe que ainda tem um tabu muito grande sobre isso. Eu também tinha um tabu, principalmente porque sou mulher, fui criada num contexto onde, né, todas as mulheres, né, criadas naquele contexto em que a nossa virgindade ela deve ser, né, exaltada e tudo isso. Então esse podcast ele serve justamente para a gente desmistificar algumas coisas, entender outras, compreender mais sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre a AIDS, sobre os tratamentos que a gente tem, sobre a não discriminação com as pessoas que possuem essa doença e justamente para desmistificar muitas dessas coisas. Então o podcast se chama Podcast Viveração e tem no Spotify. Bacana, boa dica. Bom, a gente teve semana passada a Jussara Cardoso, muito bem representando, né, o tema, a data. Ju, grande beijo para você. Tá? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos que estiveram na live. Bernardo Costa Pir, Iris Silva, Camila Polichuk, acho que é isso. Vicirim, Barros Maitê, Siltra Murras, Luísa Marias, Elisa Andra, Maria TTB, Lorenzo, Ricardo Alcântara,
em vocês, meninas, que estão aqui sempre toda segunda, Camila Gonda e Geisa Franco. Um abraço, gente. Ótima segunda para vocês e a gente se vê novamente semana que vem. Beijo grande, Política Tchau, e Elas vai Beijo! ficando por moças. aqui. Tchau, Beijo. tchau.